Namastê, boa noite, como estão? Tudo bem por aqui também? Vamos continuar, né, na nossa leitura, né? Agora estamos no trabalho de tentarmos trazer a leitura do Tao Te Ching, né? O livro que revela Deus, Lao Tzu, que é o certo de se falar, né? Do Bert Roden, esse daqui pela editora Martin Claret. E estamos ainda na introdução. Hoje vamos ver se a gente termina a introdução para depois entrar, né? Lembrando que esses textos é uma leitura que é uma leitura para meditação, né? Não é uma leitura para a gente entender no racional, né? Esse é um livro com conhecimentos cifrados, né? Então a gente vai ler e vai ficar meditando a semana toda, quando nós entrarmos realmente nos poemas do Tao Te Ching. Combinado? Vamos lá, então. Então, na introdução, Tao Te Ching. Sendo que os chineses não escrevem com letras como nós, mas usam ideogramas para exprimir ideias, não há uniformidade nas palavras, quando reproduzidas pelos nossos símbolos alfabéticos. Lao Tse, Tao Te Ching admitem diversas grafias, como Lao Tzu, Dao, Te, Che, King, etc. Tal significa, nossa, é tão difícil traduzir o que é tal, né? Nós já estudamos um pouco, é que nem Dharma na Índia, é muito difícil traduzir. Na verdade, não existe tradução. A gente tenta trazer alguma coisa perto do racional, mas não existe tradução para essas palavras. Então, o Humberto Roden tenta colocar aqui, né? Tal significa o absoluto, infinito, essência, suprema realidade, a divindade, a inteligência cósmica, a vida universal, a consciência invisível, o insondável, etc. Nunca representa o indivíduo, uma pessoa, como Deus nas teologias ocidentais. T, ele vai explicar o Tao Te Ching, né? T, o que é o T do Tao Te Ching? T pode ser traduzido por caminho, diretriz, revelação. Pode ser, né? Não existe uma tradução literal para essas palavras, lembrando, né? Ching corresponde a livro, escrito, documento. Tao Te Ching pode ser traduzido o livro que revela a divindade, ou o livro que revela a Deus, né? Lembra? Está aqui. Na presente tradução do texto, guiamos-nos pelos tradutores alemães Rudolf Bachofen, não sei como é que se fala direitinho, né? Werner Zimmermann. Versão essa considerada bem próxima do original. Bom, então, estamos tentando trazer aqui uma coisa mais próxima do original mesmo. O Humberto Roder é muito sério, né, nesses trabalhos. Sendo que a escrita chinesa usa de ideogramas em vez de letras, cada palavra permite vastas possibilidades de sentido e variantes. Basta lembrar que os referidos tradutores recorrem a mais de 30 palavras diferentes para exprimir o sentido do ideograma chinês para tal. Não estão interessados em reproduzir o corpo da palavra, mas sim a alma do texto, de acordo com o contexto. Na escrita ideográfica, trata-se mais de sentir, adivinhar, farejar o sentido exato de cada símbolo do que propriamente transliterar o respectivo ideograma. Por essa razão, os leitores da presente versão provavelmente estranharão termos que não encontram em outras traduções. Desculpe, ainda tem um pouquinho de tosse. A organicidade elástica de um ideograma oriental permite grande número de variantes, quando expressa pela mecanicidade rígida de um vocabulário ocidental. Aliás, o mal de quase todas as traduções que conheço, mesmo sem se tratar de tal nem ideogramas, está no fato de pecarem ao tentar traduzir mecanicamente, de vocábulo para vocábulo, o corpo de um livro, em vez de interpretarem organicamente a alma do livro. Roberto Roden, ele é filósofo, né? Ele preocupa mais com o sentido do texto todo do que exatamente com a tradução da palavra, né? O conhecido ditado italiano, tradutore, traditore, tradutor é um traidor,
é justificado no caso de se fazer uma tradução mecânica, em vez de uma transladação orgânica, como se o pensamento fosse algo parecido com um computador material, não uma entidade espiritual. Traduzir sem trair é a obra de um verdadeiro artista. Não basta inteligir o corpo do livro, é necessário sentir-lhe também a alma. Nessa tradução do Tao Te Ching, fizemos o possível para interpretar o espírito do livro, sacrificando por vezes a letra. E aí tem um outro texto aqui que vamos continuar lendo. Para compreender o Tao, Deus, Brahma, Yahvé, Tao. O que é que se entende por essa palavra? Para muitos, Deus é uma espécie de ditador celeste, uma pessoa que vigia os homens de longe e registra seus créditos e débitos, premiando-os ou castigando-os depois da morte, mandando os bons para o céu eterno e os maus para o inferno eterno. Esse infantilismo primitivo domina as teologias cristãs de quase 2000 anos. E embora haja grandes variantes dessa concepção de Deus, no fundo, é essa ideia antropomorfa. Entretanto, essa concepção nada tem a ver com o tal. No seu livro May Wet By, descreve Einstein maravilhosamente 3 tipos de concepção de Deus. Conceito de Deus máquina, entre os povos mais primitivos. 2, conceito de Deus pessoa, entre os hebreus do Antigo Testamento em geral, e entre os cristãos de todos os tempos e países. 3, conceito do Deus cósmico, professado por uns poucos místicos avançados, cujos representantes ultrapassam igrejas e teologias e encontram-se esporadicamente entre todos os povos e em todas as religiões. Einstein enumera, entre os da terceira classe, Demócrito, Francisco de Assis e Spinoza. Quer dizer, um pagão, um cristão e um hebreu, dizendo que eles são irmãos na mesma fé. Ai, vou ter que fazer um parênteses aqui, né? O primeiro nome que o Marcelo queria dar para o João, né, que a gente tinha combinado. Se fosse menina, eu já tinha nome, eu queria que fosse Sofia, né? Porque a gente sempre gostou de filosofia. E se fosse menino, o Marcelo escolheria. O primeiro nome que o Marcelo escolheu foi Demócrito. Ele era fã do Demócrito, né? Que descobriu, cientista, super cientista, filósofo, que descobriu a coisa do átomo e tal, né? O Marcelo queria que chamasse Demócrito. Aí minha família começou a colocar apelido Demo, Demo, Demo. Eu falei, não, gente, nenhum que vai ser Demócrito. Eu que não deixei. Ah, mas aqui está, né? Humberto Roden, ele conectando Demócrito com Francisco de Assis e Spinoza. E aí, no fim, nós escolhemos João, porque eu e o Marcelo gostamos muito de Francisco de Assis e sabemos que ele foi o João Evangelista. Em homenagem a Francisco de Assis, colocamos o nome do meu João de João, eu, pelo João Evangelista. Então, continuemos aqui, desculpem o parênteses. Lao Tse e seu conceito de tal poderiam ser incluídos no terceiro grupo, dos místicos cosmosapientes. A elite espiritual dos povos orientais e os verdadeiros místicos do Ocidente são os representantes mais avançados da cultura espiritual da humanidade. Todos eles professam a ideia do Deus cósmico. Não são politeístas, nem panteístas, nem mesmo monoteístas. São monistas cósmicos. Nossa, isso é um conceito, uma filigrama de conceito que ele coloca aqui, que é uma super explicação de toda a filosofia oriental, que muitos fazem muita bagunça falando que os hinduístas são politeístas, não são, que eles são panteístas, não são, né? E os taoístas também, eles não são nada disso, eles são monistas, eles acreditam numa mônada, eles não são monoteístas também. Eles acreditam num conceito de Deus único e ele se manifesta de várias maneiras. É isso, né? O monoteísta reconhece, ele vai explicar aqui, né? Um só Deus pessoa, residente no céu. Os hebreus, no tempo de Moisés, nunca chegaram à ideia de um Deus único,
para o mundo inteiro. Admitiam um Deus único para Israel, o Deus dos exércitos. O monoteísta nunca atingiu as alturas do verdadeiro monismo. Todo monoteísta é dualista, porque a origem vem lá do zoroastrismo. E isso é uma outra novela depois que a gente pode falar dos persas. Eles que influenciaram o judaísmo, que influenciaram o cristianismo, esse conceito que a gente tem da briga do bem com o mal, tudo vem lá do zoroastrismo. E os orientais não têm nada disso, é outro conceito. Ele vai explicar aqui, né? É, então, todo monoteísta é dualista, isto é, admite a existência de um Deus transcendente e de um Deus pessoa, residente em alguma região longínqua do cosmos, com o qual o homem espera encontrar-se depois da morte. Esse conceito de encontro com Deus num tempo futuro e num espaço distante é comum a todos monoteístas. Esta concepção monoteísta dualista de Deus contagiou desde o princípio o cristianismo ocidental, que é perfeitamente compreensível, uma vez que os primeiros discípulos de Jesus vinham do judaísmo. Até hoje, o cristianismo teológico do Ocidente não se libertou totalmente dessa herança. Os místicos cristãos, adeptos do monismo cósmico, foram, por isso mesmo, perseguidos, excomungados, ou pelo menos considerados suspeitos de heresia. Quando uma criança pensa em termos de adulto, deixa de ser criança, e os jardins de infância a expulsam como elemento estranho. Quanto mais o homem se cosmifica ou se universifica, tanto menos unilateral se torna e tanto mais unilateral é a sua sabedoria. A luz colorida, no seu modo de pensar humano, revela a luz incolor de sua experiência divina, origem de todas as cores. Para o monista cósmico, Deus é a realidade una e única, o grande uno da essência que sempre de novo se revela pela pluralidade das existências, por meio do verso das criaturas. Ele gosta de brincar muito com essa palavra uno e verso. Uno Deus, verso nós. Né? Universo, universico. Ele gosta muito de brincar com esses, como é que se diz? Essas partes da palavra universo, né? Sufixos, né, que chamam. As criaturas não são novas realidades, mas apenas novas manifestações da única realidade. São uno da essência infinita que se verte, verso, ou se esparrama no verso das essências finitas. Em face da onipresença do infinito, é evidente que todos os finitos são presentes no infinito e que o infinito está presente em todos os finitos. Ah, ele é super, ó, poético, filosófico. O monismo, assim concebido, é rigorosamente lógico e revela uma acribia de precisão matemática. Não sei o que é a palavra acribia, pois vamos pesquisar aqui e falar para vocês o que é a palavra acribia. Toda filosofia ou sabedoria superior culmina infalivelmente no monismo cósmico, equidistante do dualismo separatista e do panteísmo identificador. Para o monoteísta, para o monista, tudo está em Deus e Deus está em tudo. Mas tudo não é Deus e nem Deus é tudo. As criaturas não são separadas de Deus, nem são idênticas a Deus. Nossa, aqui ele resumiu total a filosofia oriental. Todos os verdadeiros gênios da humanidade pensavam e sentiam em termos de monismo cósmico, cujo exemplo mais brilhante é o Cristo do Evangelho. E como poderia Lao Tse, o grande gênio da sabedoria chinesa, ter pensado e sentido de outro modo? Por meio desses 81 capítulos brevíssimos do Tao Te Ching, lança-se como um fio de luz a experiência do infinito, do absoluto, do uno, que se manifesta através dos finitos,
relativos do verso. A sabedoria de Lao Tse é tipicamente universica. Do uno emana o verso, do verso está no uno. E embora o uno do infinito transcenda todo o verso dos finitos, estes estão imanentes naqueles. O tal em torno do qual gira esse livro pode ser considerado como a divindade, o absoluto, o infinito, o eterno, o insondável, o uno, o todo, a fonte, a causa, a realidade, a alma do universo, a vida, a inteligência cósmica, a consciência universal, etc. Enquanto o leitor não se identificar totalmente com essa consciência universica do monismo cósmico de Lao Tse, não compreenderá a alma do Tao Te Ching. Muito bem. Esse foi uma parte da introdução, né? Que ele, Berto Rodin escreveu para nós, trazendo toda uma explicação muito como uma pérola, né? Resumida do que é a essência da filosofia oriental, né? Ele consegue se exprimir em palavras assim cirúrgicas para trazer para nós essas explicações, né? E aqui ele vai explicar para a gente o diagrama chinês Teiji. Isso daqui, né? Que é um círculo, como o círculo se transforma nesse símbolo aqui, que são dois peixinhos que se unem e formam o que a gente chama de Tao. A bipolaridade complementar do cosmos, que permeia toda a filosofia de Lao Tse, é maravilhosamente simbolizada pelo antiquíssimo diagrama chinês chamado Teiji, estampado na capa desse livro, né? Ele coloca aqui, né? Analisando a gênese deste símbolo, podemos dizer o círculo incolor. Voltou a foco, mexi muito rápido aqui. O círculo incolor e vácuo representa a tese do absoluto, Brahman, a divindade, o puro ser. Ele está falando só desse círculozinho aqui, né? Esse círculo incolor, indefinido do absoluto, envolve rumo aos relativos do devir, aparecendo como positivo e negativo, yang e yin, masculino e feminino, céu e terra. Simples ser de Brahma tornou-se o criador Brahma, iniciado o drama da evolução. As duas antíteses amadurecem na síntese, rumo à tese inicial, integrando-se nela sem se diluir. Então, ele tinha posto aqui separado, né? Os dois símbolos, e aqui agora ele já está falando desses símbolos unidos. Integrando-se nela sem diluir, de maneira que a tese cósmica, passando pela antíteses telúricas, culmina na síntese cosmificada. O que se dá automaticamente do cosmos sideral pode acontecer espontaneamente no cosmos hominal, nós, né? Que está lá em cima, acontece aqui embaixo, pelo poder criador do livre-arbítrio humano. O Teiji simboliza a quintessência da filosofia de Lao Tse, o alfa e o ômega do Tao, da mentalidade chinesa, coincidindo basicamente com a nossa filosofia universica. Bertolt Rodin denomina a filosofia dele como filosofia universica. E aí vamos explicar um pouquinho, né? Ele explicou filosoficamente, vamos explicar tecnicamente, né? O que é esse yin e yang, né? Então, ó, aqui, o que acontece? Um gera o outro. Quando termina aqui, vai terminando um, vai começando o outro, e um contém no outro. Isso que é a beleza dessa filosofia. Nada é totalmente branco, nada é totalmente preto. Ó. É muito diferente do nosso dualismo ocidental. Mal é mal, bem é bem. Não existe isso na filosofia oriental. Primeiro que é um círculo, não existe uma coisa quadrada, começa aqui, termina aqui. Ó. Quando um está no ápice, ele vai no ápice e aí morre e gera o outro. E o outro está no ápice e morre e gera o outro. Então, um gera o outro e um contém o outro. Isso quando a gente entende isso, é uma beleza que eles falam que isso é o movimento divino que é assim, né? Nem todo mal é totalmente mal, nem todo bem é totalmente bem. Nossa, isso daí para nossa cabeça quadradinha ocidental dá um bugue no começo, mas depois a gente vai, né,
digerindo e meditando sobre isso, e a gente vai entendendo, parece que os caminhos divinos. É maravilhoso. Bom, hoje terminamos por aqui, ó. Agora vamos começar no poema, né? Na semana que vem começaremos realmente na leitura do poema do Tao Te Ching. E aí teremos 81 capítulos. Como ele é muito curtinho, vamos ver, talvez até faça mais de um capítulo por semana, né? Não sei quanto tempo durará essa nossa empreitada aqui, mas deixamos seguir, né, no tempo divino, desde que Deus siga, né? Na outra vez eu achei que eu terminaria bem mais rápido, mas tivemos vários contratempos, mas não vou parar. Vamos seguir esse. Depois talvez leiamos mais profundamente o Sermão da Montanha, do Roberto Roden, e continuaremos seguindo. Então, vou parar a gravação aqui, agradecendo todos que estão fazendo essa audição, esse acompanhamento com a gente, mesmo não estando online com a gente. Agradeço. Namastê, ótima semana a todos. Fiquemos com a conexão do tal, do monismo, do uno, do divino em nós. Namastê.